Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro PG, esse é o Pipoca de Pedra e hoje você vai saber tudo sobre a verdadeira história da maior dupla de funk melody do Brasil. Pipoca de Pedra. Sim, meus queridos, já está no cinema o filme Nosso Sonho, na história de Claudinho Bochecha ali com Juan Paiva e o Lucas Penteado. E eu ainda não vi o filme, eu vou ver hoje, inclusive vai ter algumas inserções minhas após assistir o filme, falando um pouco sobre o que é fato, o que é fake, o que ficou de fora na cinebiografia dessa dupla que eu cresci amando demais, assim. Foi realmente um vício da minha infância e início da adolescência ali, então tô bem empolgado para ver esse filme. Mas antes eu quero relembrar com vocês aqui um pouco da história dessa dupla maravilhosa. Então, se você não viu o filme, eu não vi ainda também, então estamos no mesmo barco, pode assistir tranquilamente. Primeiro, o que é o Funk Melody? O Funk Melody ele começou lá nos Estados Unidos, assim como o funk original, né? Aquele ritmo dançante, pegando um pouco do soul, do R&B. E ele teve essa veia mais melódica, realmente mais romântica, ali na segunda metade dos anos 80 e veio pro Brasil em 1988, onde a gente tem os primeiros registros ali, realmente, do Funk Melody no Brasil. Porém, no início eram mais regravações realmente de músicas em inglês, e a primeira música criada em português mesmo, totalmente original de Funk Melody, foi em 1990, que foi o Melô do Príncipe. Ela foi gravada pelo Guilherme Jardim e saiu no volume 2 da coletânea do DJ Malboro. No mesmo ano a gente teve o disco Love Girls, do grupo Funk Girls, que foi o primeiro álbum de Funk Melody lançado no Brasil, e que estourou vários cantores e grupos de Funk Melody por todo o Brasil, sendo o mais famoso dessa primeira leva o Latino, sim, o Latino, que lançou principalmente a música Me Leva, que é considerado uma das músicas realmente paz do Funk Melody no Brasil, assim, foi de suma importância pro gênero. Só pra você ter ideia, pra conceituar um pouquinho, o MC Marcinho só iria vir com Funk Melody em 97 na sua primeira gravação, e só iria estourar em 98 quando ele lançou Garota Nota 100. Então muita gente erroneamente fala que o Claudinho Bochecha é inspirado no MC Marcinho, mas é o contrário, né? O Claudinho Bochecha veio antes do MC Marcinho. Mas vamos falar um pouco da dupla aqui. O Claucirney Juvencio de Souza largou os estudos ali aos 13 anos de idade para ajudar com a família, né? Trabalhou como motoboy, como servente de pedreiro, como camelô, como tudo que aparecia pela frente. E na época, por conta do nome dele muito difícil, né? Muitos familiares não conseguiam falar Claucirney Juvencio. A família chamava ele de Beto. E, a partir de apelidos das crianças, porque ele tinha o rosto meio redondinho, meio inchadinho, ele ganhou o apelido na rua de Bochecha, que tá aí até hoje, né? O Claudinho é Cláudio mesmo. Eles começaram a amizade brincando de polícia e ladrão ali na periferia de Niterói, no Rio de Janeiro. E o Claudinho, ele sempre dizia que ele tinha nascido para ser uma das duas coisas, ou cantor de funk, ou jogador de futebol. Porém, ele era um péssimo jogador de futebol. A amizade dos dois ali começou com essas brincadeiras, mas ela foi elevada porque em um determinado momento eles tinham mesmo com a vala ali que enchia de água, onde eles iam nadar todos os dias, e um dia o Bochecha foi para uma parte muito funda dessa vala e acabou se afogando e foi salvo pelo Claudinho, ainda criança, né? Uma criança salvando a outra ali dessa vala, e a partir daí eles se tornaram grandes amigos. Eu ia dizer inseparáveis, mas aí eu ia estragar o próximo tópico dessa nossa biografia. Porque a família do Claudinho, ela teve a oportunidade de se mudar ali dessa periferia de Niterói para a comunidade do Salgueiro, que ficava ali em São Gonçalo, uma cidade vizinha. E com isso, os dois ficaram separados por 5 anos. Eles ficaram 5 anos sem se ver, até que por acaso, por destino mesmo assim, tipo, o Bochecha não sabia para onde o Claudinho tinha ido. Os pais não, né? A mãe e o padrasto do Bochecha brigaram, e como ele não aguentava viver nesse ambiente familiar de brigas, ele pediu para ir morar com a tia. E a tia morava justamente em São Gonçalo. Então ele estava morando na mesma cidade que o Claudinho, e um dia, em um baile funk, os dois acabaram se reencontrando por total acaso, assim. Reergueram essa amizade que agora sim foi inseparável até os infelizes últimos dias ali do Claudinho. Nessa época o Claudinho estava bem focado, né, nessa questão de ser músico, porém o Bochecha estava focado no pagode. O Bochecha chegou a ter um grupo de pagode chamado Raio de Luz. Enfim, ele não queria por nada entrar nessa na época eram chamados de os raps, né? O funk melódico era muito chamado de rap na época. Não queria de jeito nenhum, até que o Claudinho começou a insistir todo dia, ficava plantado no sofá dele, ficava plantado na frente da casa dele, até que um dia ele se convenceu e escreveu de próprio punho a música Bandeira Branca, que foi o primeiro rap que os dois gravaram ali
num festival de funk na comunidade de Salgueiro. Isso aconteceu no ano de 1992 e apesar deles ganharem o primeiro lugar nesse festival, eles só viriam a cantar novamente em 95, né? Eles tiveram 3 anos de ato ali com o Bochecha novamente se negando a cantar funk, cantar rap, o que seja. E somente em 95 eles escrevem mais 3 músicas, porque o Bochecha ele escreve uma poesia para uma menina que ele era afim, chamada Rosana, e essa poesia, chamada Nosso Sonho, ele vê que os cantores de funk melody usavam muito da música para conquistar as outras garotas, e ele escreve, ele musica, na verdade, essa música para conquistar essa garota, e só por isso ele virou cantor de funk no início. Inclusive é engraçado ressaltar, né, que essa música ela não tinha a polêmica que ela tem hoje, né, com o trecho, né, tens apenas metade da minha ilusão, teus 12 aninhos permitem somente um olhar, porque na época o Bochecha tinha 15 anos, e a Rosana tinha 12, né? Então era aquele amor inocente e legal, digamos assim, que hoje ele mesmo admite que ele mais velho cantando pode causar um certo estranhamento. E essa parte de tu tens apenas metade da minha ilusão que pegou mal, né? Que parecia que ele tinha o dobro da idade da menina. Mas não, ele tinha 15, a Rosana tinha 12 quando essa música foi escrita. Essa polêmica hoje já tá um pouco mais sanada. Enfim, junto com o Nosso Sonho, o grande sucesso que eles trouxeram ali, que fizeram eles ganhar o segundo festival de música de 95, foi Rap do Salgueiro, né? Primeiro eles lançaram Bandeira Branca, a segunda música foi Rap do Salgueiro, que é a minha música preferida da dupla, adoro essa música realmente. E quando eles foram regravar essa música com o DJ Malboro, inclusive, teve a primeira pegadinha registrada da música brasileira, porque eles apareceram lá cheios de roupas, coletes e casacos e cordões de ouro. E o Malboro foi pedindo pra eles tirarem os colar e o casaco porque podia dar ruído no microfone. E vendo que eles obedeciam a cada comando, pediu pra eles tirarem a roupa toda. E eles acabaram gravando a música de sunga, né? Eles tiraram fotos, zoaram eles lá, foi uma farra do caramba. Mas a música realmente foi um sucesso, tanto é que os dois largaram seus empregos a dedicar realmente à música. A maioria era composta pelo Bochecha, né? O Claudinho ajudava ali mais na melodia e às vezes também um pouco na música. E o Bochecha ele sempre escrevia junto com um dicionário, né? Teve uma vez que eles assinaram para gravar um disco, tendo somente 4 músicas, mas falando que eles tinham o repertório completo. E dizem que o Bochecha se trancou com um dicionário na mão e ele voltou lá com todo o repertório do primeiro disco. Apesar de várias músicas originais, eles sempre foram famosos por fazer algumas regravações, né? Alguns covers de artistas que eles admiravam bastante. E nesse primeiro disco tem uma regravação maravilhosa da música Tempos Modernos, do Lulu Santos, onde eles fizeram uma alteração que o Lulu Santos admite que ficou melhor do que a versão original, porque ele troca o trecho vamos nos permitir por vamos nos divertir. E o Lulu Santos fala que trouxe uma leveza maior pra música. Também nesse disco tinha a música Conquista, que até hoje é considerado o maior sucesso da banda, porque trouxe a música, né, dele se afogando, que foi a marca registrada da dupla ali por toda a carreira e até a carreira solo do Bochecha também. Foi um grande estouro nas rádios, mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Foi realmente o ponto alto do sucesso deles, foi o lançamento da música Conquista. Nessa época o Claudinho ainda não estava 100% focado na música, né? Ele ainda tinha o sonho de um dia virar jogador de futebol, mas dizem que ele era péssimo. Ele chegava a quase perder shows por conta de partidas de futebol, né? Então ele estava ainda um pouco balançado nesses dois sonhos aí. Mostrando a simplicidade da música deles para chegar ao sucesso, eles lançam o segundo disco que tinha a música Quero Te Encontrar, com esse estalinho de Bochecha, né, mostrando que algo infantil pode gerar uma música de grande sucesso amada por todas as idades. Nessa época o sucesso dele estava estrondoso, inclusive em 97, um comercial da Nike trazia o Ronaldo cantando a capela a música Nosso Sonho, mostrando os melhores momentos da seleção brasileira de futebol. Esse era o auge que os caras estavam. Em 98 nasce a Andressa, a primeira filha do Claudinho, a primeira e única filha do Claudinho no caso. E isso dá realmente o estalo para ele ficar 100% focado na música, tanto é que nessa época o Claudinho começa a fazer aula de canto, ele começa a se empenhar no violão, ele sempre um pouco apressado, né, tem um show que ele tentou tirar só Love no violão e foi mega vaiado, mas depois ele realmente ficou muito bom na questão do violão, melhorou muito a questão do canto dele também, né, eles profissionalizaram bastante. E uma grande marca dessa época pra mim é quando eles regravaram a música Voo de Táxi junto com a Angélica num clipe maravilhoso. Essa música também é sucesso demais. Em 99 eles gravam o primeiro e único álbum ao vivo deles, onde tem a regravação de várias músicas dos primeiros discos e uma única música nova, que é Coisa de Cinema, que teve todo esse videoclipe maravilhoso gravado em Los Angeles. Nessa época, inclusive, eles fizeram um show na Argentina, no Japão, Portugal, fizeram um tour nos Estados Unidos, os caras estavam realmente bombando, auge da carreira total mesmo. E agora a gente inverte, porque o Bochecha ele tava um pouco mais na vibe de se divertir, enquanto o Claudinho ele tava na vibe de profissionalizar ainda mais. Então é nessa época que o Claudinho monta um
estúdio de música para não só gravar os discos da dupla, mas também para vários novos grupos e cantores de funk ali, principalmente das periferias. E é engraçado que assim como o nosso último vídeo aqui de analisando fato ou fake de cinebiografias, onde a gente falou de Chitãozinho e Chororó, que foram criticados quando trouxeram elementos pop e rock pro sertanejo, o Claudinho Bochecha também foi criticado quando eles botaram banda junto com o DJ, né? Onde disseram que eles estavam a playboyzando o funk, e isso realmente mexeu muito com a autoestima deles, mas mesmo assim eles se mantiveram firme e acreditaram no tipo de música que eles estavam fazendo. Bem, a gente chega então no sexto e último disco da dupla, né, que já estava com o repertório fechado, mas eles lembram que 2 anos atrás eles tinham recebido uma demo do Abdullah e de Cacá Moraes, que eram, né, grandes compositores, e tinham mandado para eles uma gravação muito íntima chamada Fico Assim Sem Você. E eles adoraram a música, eles não tinham ouvido direito na época, mas agora eles ouvindo com mais calma adoraram a música, decidiram incorporar no disco, que foi outro grande sucesso da dupla, com a frase profética terrível, né, que era Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Isso estar no último disco da banda é realmente muito forte. O disco saiu em março de 2002 e ainda na turnê desse disco, em julho do mesmo ano, eles fizeram um show em Lorena que foi bastante estranho, assim, porque dizem que o Claudinho estava muito estranho em casa, a família não queria que ele saísse de casa, ele por algum motivo decidiu ir sozinho pro show, ele sempre foi na van da banda, mas dessa vez ele decidiu ir sozinho no carro dele com o produtor, chegou já na hora do show, às 1 da manhã, eles saíram às 3 horas, na volta o Bochecha junto com parte da produção parou no posto de gasolina para abastecer, ele também estava abastecendo lá, eles tiveram a última troca de olhares ali dos dois, e dali o Claudinho seguiu a Avenida Dutra, onde o carro teve um desvio na estrada e acabou batendo na árvore, tirando a vida assim, né, do Claudinho e do produtor musical ali da dupla. Nessa época o Bochecha até diz que entrou em uma forte depressão, ele pensou em suicídio, né, a mulher dele teve que esconder vários remédios ali da casa, mas ele foi se reerguendo e teve a sua primeira apresentação no Criança Esperança, né, num momento muito bonito com as crianças cantando a música junto com ele. Bem, mesmo após o fim, a dupla teve um pós-sucesso, eles foram regravados pela Ivete Sangalo, pelo Kid Abelha, a Ficar Assim Sem Você teve uma regravação muito famosa pela Adriana Calcanhoto, né, até quem acha que a música seja dela e não do Claudinho Bochecha, mas foi bem depois. O Bochecha, ele lançou 7 discos, sendo vários de comemoração de aniversários de sucesso da dupla, e o último foi lançado em 2015. Hoje ele está com 41 anos e a última coisa que eu quero trazer aqui, que em 2011 eles processaram a concessionária Nova Dutra por conta do mau estado da pista que poderia ter causado o acidente, né, e como é uma pista com pedágio, eles acabaram ganhando a indenização, mais de 2 milhões de indenização e mais um salário vitalício ali para a viúva do Claudinho. Então, assisti o filme, acabei de chegar, e eu queria complementar algumas coisas aqui no vídeo, falando especificamente do que ficou de dentro, o que ficou de fora, e realmente a intenção aqui do vídeo, né, que é o que é fato, o que é fake no filme do Claudinho Bochecha. Por ele ter o próprio Bochecha ali na produção, né, e na revisão do roteiro, claro, o filme é perfeito, assim, em questão de adaptação de história. Claro, ficou faltando algumas coisas, teve algumas coisas alteradas, é coisa realmente seria chata, né, que não estraga o filme. Por exemplo, o filme começa com o Rap do Amigo, de Leleco e Dinho, que é uma música de 93, né, mas aquela cena ali do filme se passa em 92, mas isso, o que simboliza essa música no filme fala muito mais alto do que qualquer aspecto. E, cara, eu tô extasiado do que foi feito ali. Eu não conheci o trabalho desse diretor, que é o Eduardo Albergaria, né, que é um dos fundadores aí da Urca Filmes, é o segundo longa-metragem de ficção, né, de não documental da Urca Filmes, né, eles fizeram 2 filmes e um documentário do Paysandu. E, assim, eu achei incrível vários aspectos que eu não esperava ter no filme. Por exemplo, a questão do lado A e lado B dos bailes, eu achei incrível ter aquilo. Foi um negócio que me empolgou muito, ter a Furacão 2000, né? Eles pularam o DJ Malboro por conta de várias tretas, eu acho, que o DJ Malboro teve envolvido, talvez foi a decisão, né, até do Bochecha, não sei. Mas tiraram ele, que foi uma peça muito importante pro Claudinho Bochecha. Mas colocaram, por exemplo, tem muito do Flamengo, né, no filme, que foi o que eu até não falei no vídeo, mas o Claudinho, ele era doente mesmo flamenguista, chegou a conhecer o Zico, chegou a jogar no Maracanã ali em algum momento da vida dele. Colocou, por exemplo, referência aos autógrafos, né? Eles realmente fazem esses autógrafos no corpo das fãs, achei bem legal. E a questão do dicionário, cara, que o Bochecha compunha com dicionário, e eles usaram justamente
a coisa que sempre me encasquetou nas letras dele, que é o uso de adjudicar. Que quando eu descobri que o Bochecha usava dicionário para compor, me veio na hora esse momento, que é um momento que eu sempre falei, caraca, do dia que o cara tirou adjudicar, e eles usarem esse aspecto para falar do uso do dicionário do Bochecha, eu achei incrível, 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 incrível também. Enfim, pulou o primeiro festival que eles tocaram com bandeira branca, que achei estranhíssimo terem cortado isso. Cortaram o grupo de pagode do Bochecha. Eu digo cortaram que eu acredito que em algum momento deve ter tido no roteiro, né, esses aspectos assim. O que mais? Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Hoje eu tô colando que eu tô realmente... Cara, mas partes realmente positivas do filme. Terem colocado as orações, que era algo muito importante pro Claudinho, as orações que eles faziam antes dos shows. E todo esse dom premonitório do Claudinho, toda essa mística, cara, achei fantástico. É algo que me batia muito forte na questão dos Mamonas, né, que quem conhece a história, e vai ter vídeo aqui também. Tem um vídeo bem qualquer coisa dos Mamonas, vai ter um melhor produzido quando sair o filme. Mas esse dom premonitório do Claudinho, achei incrível. Eu não conhecia essa história dos discos quando a Andressa fazia 15 anos, achei espetacular também. E, enfim, cara, pra mim foi o filme que não só a dupla merecia, mas que o funk carioca merecia. Precisava e merecia, né? A gente teve muita coisa do funk carioca já no cinema, como no próprio Tropa de Elite, no Cidade de Deus, no Era Uma Vez, é um filme que eu gosto demais, é um filme pouco visto, bem subestimado, mas que eu acho incrível. Inclusive a parte do baile é com a música do Claudinho Bochecha, né? Com Fica-se Sem Você, nesse filme. Mas, cara, o que eles trouxeram ali da questão dos bailes e da origem do funk melódico precisava, realmente, assim, é o maior tesouro desse filme. E toda a sensibilidade do final, cara, assim, eu cheguei a falar no vídeo, né, que nesse último show em Lorena, eles sempre iam pro público, né, mas nesse show só o Claudinho foi pro público, abraçou todo mundo. E na narração do Bochecha, você vê ele falando que ele tava abraçando todo mundo, mas na direção você vê o Claudinho parado assistindo só o Bochecha cantar. Isso, pra mim, é uma das cenas mais bonitas já feitas em todas as cinebiografias que eu já vi. Assim, tá no top com várias. É uma coisa muito simbólica ali. O Bochecha sem Claudinho pela primeira vez e mostrar que pra sempre que ele estiver no palco, Claudinho vai estar na plateia vendo, cara, isso pra mim foi inacreditável. Assim, é o maior tesouro desse filme, sem dúvida. E só pra fechar, algo que eu botei aqui pra comentar também, eu achei eles muito invertidos. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Né, eu acompanhei Claudinho Bochecha durante minha infância, né, e depois com reprises de gravações deles. Morreram, eu era muito novo, mas era muito fã, no que permitia a minha idade. E mesmo assim eu achei eles meio invertidos, sabe? Tipo, eu achei fantástica a atuação dos dois. Tá? Eu conheci o Juan Paiva, o Lucas Penteado eu conheci de orelhada, não cheguei a assistir Big Brother na época que ele tava. Mas ele me surpreendeu demais, assim, demais, demais. Eu ficava viciado nele na tela. Foi incrível pra mim. Acho que por eu não ter essa referência dele no reality show, né? Minha referência dele foi ali, me pescou demais. Mas eu achei invertido, sabe? Porque o Claudinho era mais sério, né? Apesar dele ser muito brincalhão, mas ele era o cara mais sério, que sorria menos ali no palco, que era mais focado. E eles trouxeram isso pro Bochecha e o Claudinho, aquela animação, aquele sorriso do Lucas Penteado o momento inteiro ali. E que pra mim foi uma covardia da direção, porque ele botou todo o carisma e a alegria e o riso naquele que você sabia que viria a falecer, né? Então, pra mim, eles estão investidos ali. Eu vejo o Juan Paiva como se ele estivesse interpretando o Claudinho e o Lucas Penteado interpretando o Bochecha. Foi só minha? Quero saber sua opinião. E volta pro vídeo onde eu tô ali em pé com outra roupa. Então é isso, eu inseri aí o que eu fui achando do filme, o que é falta no filme, o que eu senti falta e o que eles acrescentaram. Eu espero vocês aí comentando, curtindo e compartilhando e falando qual outra cinebiografia vocês querem que a gente analise aqui no Pipoca de Pedra. Eu fico por aqui, um beijo e tchau.